Abertura Ruy Lopes, variante aberta, com 5 cavalos, toma E4. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, Ruy Lopes. A6, bispo A4, cavalo F6, roque, cavalo toma E4. As negras aceitam o peão, o que caracteriza a variante aberta. Veremos a partida do Mequin, Henrique Mequin, contra o Korchnoi, no torneio dos candidatos em 1974, quartas de final. Depois de D4, B5, bispo B3, D5, D toma E5, bispo E6, entramos na posição principal dessa variante. As negras vão tentar desenvolver rápido e liberar a ala da dama, ou pelo menos controlar D5 fortemente. E as brancas vão lutar contra o cavalo, tirar o cavalo de E4, procurando bloquear essa estrutura de peões das negras da ala da dama. Por exemplo, conseguindo colocar um peão em B4, ou, por exemplo, depois de cavalo D4, C3, com a troca, colocar um peão e bloquear. E as negras, o plano é inverso. São planos muito complexos e uma abertura muito bem jogada. As brancas têm várias formas de jogar aqui, com torre E1, dama E2, C3, cavalo de BD2, A4. E as negras vão jogar ou com bispo E7 ou com bispo C5. Vamos acompanhar. Uma opção é cavalo de BD2 direto. As negras podem jogar, por exemplo, cavalo de C5 e C3 pode inverter para a partida seguindo bispo E7, ou as negras têm a opção de D4, simplificando a posição. Depois de C3, as negras têm a opção de bispo E7 ou bispo C5, que é a variante de Wolff. Depois de cavalo B2, roque, bispo C2, cavalo toma F2, torre toma F2, F6, E toma F6, bispo toma F2, rei toma F2, dama toma F6, a troca das duas peças em F2 dá uma grande iniciativa para as negras, já que as brancas precisam completar o desenvolvimento da ala da dama, então ficam meio descoordenadas. Depois de cavalo F1, cavalo E5, bispo E3, torre de A E8, o Magnus Carlsen em uma partida jogou bispo D4 aqui e perdeu uma partida numa simultânea com um jogador chamado Hofstetter. Aqui, jogando rei G1, as negras trocam cavalo toma F3, dama toma F3, dama toma dama, G toma, torre toma, bispo F2. Parece um final muito complexo. As negras têm muita atividade, mas as brancas ainda podem se segurar. Em vez de bispo C5, bispo E7 é a opção mais segura. Cavalo de BD2, roque. Aqui pode jogar bispo C2 direto. E depois de F5, cavalo B3, dama D7, um dos cavalos vai chegar em D4. Chegando a uma opção, uma variante muito importante dessa Ruy Lopes aberta. Ou dama E2, cavalo C5, cavalo D4, cavalo toma B3, cavalo toma B3, dama D7, cavalo toma C6, dama C6, bispo E3, bispo F5 ou dama C4, torre de FD1, dama G6, cavalo D4, posição característica aí, bispo D7, B4, é o plano que nós nos referimos no início, evitar que as negras consigam avançar os peões da ala da dama, dama E4, bispo D2, dama toma E2, cavalo toma E2. Negras têm uma ligeira iniciativa, mas Mequin conseguiu igualar com, depois de torre de F8, bispo F4, C6, cavalo D4, A5, A3, A toma B4, A toma B4, torre A4, cavalo B3, torre de E, A8, bispo E3, F6, bispo D4, E toma D4, bispo E5, desculpe, F toma E5, bispo toma E5, bispo F5, torre de AC1, bispo G5,
F4, bispo D8, torre D2, bispo E4, cavalo C5, completamente bloqueada a estrutura de peões, bispo B6, bispo D4, bispo toma C5, bispo toma C5, torre A2, torre de CD1, H5 e acordaram o empate.